Boa noite a todos. Boa noite. Eu trouxe esse tema a respeito do parentesco, né? Em algumas publicações, em alguns livros, vocês vão ver o termo parentela, mas é a mesma coisa, né? E importante no Espiritismo a gente fazer a diferenciação entre parentesco espiritual e parentesco corporal, né? Então eu vou utilizar aqui a visão do Espiritismo a respeito do tema de hoje, o Livro dos Espíritos, as questões 203 a 206 e o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a primeira pergunta que a gente faz, né, a primeira reflexão: o parentesco espiritual é a mesma coisa que o parentesco corporal ou existe uma diferença? Obviamente, se fosse igual, eu não teria colocado o tema aqui, né? Então existe uma diferença, e essa diferença é importante para a gente compreender o Espiritismo, né? O grau de parentesco, e ao mesmo tempo, estudando esse tema, a gente vai compreendendo outros temas a respeito do Espiritismo. Bom, então vamos estudar as características, né? O que a ciência biológica, a biologia, ela diz, né, a respeito? Ela diz o seguinte: o corpo procede do corpo mediante a união dos gametas dos sexos opostos, né? O gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o óvulo, gerando um novo ser mediante a conjunção carnal ou a inseminação assistida ou inseminação artificial. Então, na espécie humana, não existe outra maneira de perpetuar a espécie. Tem que ter a união entre o sexo masculino e o feminino através de um óvulo espermatozoide, seja através do meio natural, a conjunção carnal, ou a inseminação artificial. Essa questão fica muito clara, porque no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro: pai e mãe não geram o espírito do filho, né? Fornece somente o envoltório corporal, mas tem o dever de ajudar o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral para que possa progredir. Então, fica bem claro, né, que o papel dos pais não é simplesmente gerar o filho, né? A coisa vai adiante. Por quê? É obrigação inerente aos pais a responsabilidade do desenvolvimento tanto intelectual e principalmente moral, para que possa progredir. Então não existe outra maneira, né, de haver a progressão moral, ou até mesmo intelectual, mas principalmente moral, se não houvesse a encarnação. Aliás, esse é o único dogma que o Espiritismo tem, que é a reencarnação. Se você não aceitar a reencarnação, você não vai aceitar o Espiritismo. Se não existisse reencarnação, não existiria o Espiritismo, não é mesmo? Então isso é importante, né? Nós precisamos, no nível que nós nos encontramos, né, aqui na Terra, nós precisamos do corpo material. A Terra não é um planeta ainda evoluído a ponto de nós não precisarmos do corpo para a evolução. Então, durante muito tempo, nós vamos precisar encarnar, reencarnar, 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 até que possamos um dia chegar a espírito puro, né? Bom, ainda continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá bem claro: o espírito não procede do espírito e também não poderia ser dessa maneira. Por quê? Porque ele é interior, ele foi criado por Deus, né? E é imortal. Então aqui já tem uma outra coisa importante, né? O nosso corpo material, ele tem um começo, um meio e um fim, vai envelhecer e vamos desencarnar. O espírito não, o espírito é criado por Deus. Ele tem um princípio e vai ser imortal, até que ele possa alcançar a plenitude e sermos anjos puros, não é isso? Outro aspecto importante, né? Os espíritos encarnados numa mesma família, notadamente como parentes próximos, são frequentemente espíritos simpáticos. Eu grifei ali espíritos simpáticos, significa
espíritos que têm a mesma sintonia, né? E, então eles se atraem mutuamente, né? Espíritos simpáticos ligados por relações anteriores, traduzidas pela afeição durante a vida terrena, né? Então, quando a gente olha a nossa família carnal, com certeza, todas as pessoas que estão ali já foram de relacionamentos anteriores em outras encarnações. E à medida que as reencarnações forem se sucedendo, esses laços eles tendem a ficar cada vez mais estreitos, né? Quando agregamos a nossa família a uma outra, né, nós estamos aumentando, ampliando essa família espiritual, né? Então isso é importante que a gente lembre, né? E também não quer dizer que a cada reencarnação todos terão o mesmo papel. Não é bem assim, né? Numa encarnação eu posso ser filho, depois eu posso ser pai, avô, vizinho, conhecido, né? Então o que vai ditar essa proximidade é a sintonia, né? O nível vibracional entre as pessoas. No entanto, algumas vezes acontece que um espírito encarnado na mesma família seja completamente estranho daquela família, né? Quem aqui não conhece, na própria família ou na família de amigos, aquela pessoa que todo mundo diz assim, aquele ali é um mala, não é verdade? Quando ele chega, você quer sair, e quando ele sai, você quer voltar, né? Então, eu estou usando um pouco da ironia, porque eu acho que isso é importante, a gente grava bem. O mala, ele tem um papel na família, né? Nós temos uma tendência a rejeitar esse mala, né? Mas ele tem um papel importante. Então, qual é a finalidade de você, numa família, ter um espírito tão antagônico, totalmente diferente da maioria das pessoas daquela família, né? A finalidade é que esse cenário servirá de prova para ambos, tanto para a família como para o mala, né? É uma prova, assim, que possa, nessa encarnação, superar as divergências que vêm das encarnações anteriores. Aquele tempo perdido que ficou lá atrás e que não foi recuperado. Então agora existe mais uma oportunidade, né? Então vai servir de provas para ambos. Pode ser que para um deles seja até uma expiação. Agora, a expiação também é uma prova. Agora, as provas não são expiações, né? E ao mesmo tempo, se superando essas divergências, nós vamos conseguir promover o quê? A evolução na escala intelectual e moral, né? Isso quer dizer que a gente tem que ter um pouco de paciência, né, com essas pessoas que aparentemente elas não querem o auxílio da família, mas na realidade aquela maneira de ser, no fundo ela está pedindo auxílio, né? Ela quer de alguma maneira. A gente sabe que é possível que não consiga muita coisa, mas se a gente conseguir um pouquinho, esse pouquinho já é muito. Fica para uma próxima reencarnação, né, continuar evoluindo nesse sentido. Assim fica bastante claro que os verdadeiros laços de família não são, como se poderia pensar, né, os laços da consanguinidade, os laços de sangue, né, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento. Olha, comunhão de pensamento, simpatia. Isso é sinônimo de sintonia, mesmo nível vibracional, não é verdade? Que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então começa lá atrás, continua aqui e deve continuar no futuro. Ainda continuando no Evangelho, né, o raciocínio que se segue é que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito e pelo sangue. Não é verdade? Isso é muito comum, a gente percebe isso nas famílias, né? Muitas vezes a gente percebe que um membro da família se dá melhor com o primo do que com o irmão. Se dá melhor com o vizinho de porta do que com o irmão. Se dá melhor com uma pessoa que desde a primeira vez que ele viu, já parece, como a gente diz assim, o santo bateu. A pessoa sentiu uma empatia logo de cara e aquilo continuou com o tempo. Seguramente,
Isso não veio por acaso, né? Isso já vem de ocasiões anteriores. Então, é a afinidade, né, que existe de reencarnações, de encarnações anteriores, e que vão juntar de novo duas pessoas que já se entendiam, já se conheciam, se davam muito bem, e que agora vão continuar da mesma maneira. Não importa se é o seu vizinho, se é o seu criado, ou se é uma outra pessoa qualquer da família. Podem atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto os dois irmãos de sangue podem repelir-se, como se pode ver todos os dias, né? Quase todos nós temos algum caso para exemplificar dentro ou fora da família, né? Ou no círculo de amigos. Bom, então quem é que cuida disso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo cuida disso, né? O Espiritismo veio para resolver esse problema, que é um problema de ordem moral, né? De que maneira? Como já disse antes, a pluralidade das existências, as reencarnações, é que vão propiciar essa evolução, é o que vão propiciar essa falta de sintonia que existia, né, e que a gente precisa corrigir. Há, portanto, duas espécies de família: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais ou laços de sangue. São coisas distintas, né? As primeiras, as famílias por laços espirituais, elas são duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam na pátria espiritual por meio das diversas migrações da alma, das diversas encarnações, né? As de laços espirituais. Já as famílias de laços sanguíneos, elas são mais frágeis, tal qual a matéria. Elas vão se extinguir com o tempo, né? Porque nós temos uma data de validade, né? Ou então elas acabam a família acaba se dissolvendo moralmente mesmo, né? Pela falta de sintonia entre as pessoas. Então, quando a gente vê as separações, as brigas, né? Durante a vida atual mesmo. Bom, dessa maneira o Cristo exemplificou, vocês podem ir lendo ali, mas eu quero dizer para vocês, isso está em Marcos e Mateus. Jesus tinha o hábito de falar para o povo, geralmente reunia muitas pessoas, em diversos lugares. A gente sabe que ele não podia ficar muito tempo num lugar, porque senão ele seria perseguido, né? E não foi diferente que nós vimos aqui no capítulo 14, num determinado momento em que ele falava para a multidão, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos se aproximavam e chamavam Jesus, né, preocupados que estavam com a integridade dele. Então os seus discípulos foram avisar Jesus que, olha, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Qual foi a resposta? Qual foi o comportamento de Jesus nessa hora? Mais um momento para trazer uma lição importante. Eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, e apontava para o povo que assistia, né? Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, aparentemente, sou estranho, ele está rejeitando a mãe de maneira alguma. O início desse capítulo 14, está lá, honrar pai e mãe, né? Então, Jesus não pretendia que a sua mãe, segundo o sangue, nada fosse segundo o espírito, né? Caso assim fosse, não teria dito, honra teu pai e tua mãe. A contradição reside apenas na aparência, né? Agora, vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 203. Allan Kardec faz a pergunta para os espíritos, a seguinte pergunta: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais fazem do que lhes dar uma vida material, a que uma nova alma vem se juntar depois à vida moral? É a pergunta que ele faz. Aí os espíritos respondem: os pais transmitem somente a vida animal, porque a alma, como já disse, ela é anterior, ela é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Nós sabemos disso, todo mundo tem na família, ou pessoas que sobressaem intelectualmente, né?
Ou, às vezes, pais extremamente inteligentes e as crianças com dificuldades, né? Então, uma coisa não vincula a outra. Então, os pais transmitem somente a vida animal. Questão 204. Allan Kardec pergunta: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? É mais do que óbvio, né? Não poderia ser diferente, né? A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos lianes, laços, né? Que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, aqueles estranhos que parecem estranhos, mas a sintonia é tão grande, né, que isso revela que realmente já existia um liane, um laço anterior. Não é isso? A questão 205. Kardec pergunta novamente: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores? Muito pelo contrário, né? Ela vai ampliar em vez de destruir os laços, né? Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários, né? A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue, né? Então, quantas vezes nós não percebemos que uma pessoa, muitas vezes a criada da família, tem uma afinidade tão grande com aquela família, que tem pessoas que quando vêm pela primeira vez acham às vezes que são parentes, né? Não, parente, então é minha empregada, né? Por afinidades anteriores, né? Então isso é importante. Na questão 205A, Kardec continua perguntando: ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça, ou que tivesse vindo em condição bem diversa? Bom, é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho, né? O que a maioria honra dos antepassados são os títulos, né? Título nobiliárquico, a classe, a fortuna, não é verdade? Mas este coraria de ter tido por avô um sapateiro honesto e se vangloria de descender de um nobre debochado, né? Mas digam ou façam o que quiserem, respondem os espíritos, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade, né? Então, palavrinha importante: vaidade. Vaidade. A vaidade vai nos levar a dar valor a títulos, classe social, fortuna, né? Nós vemos ainda, né, por incrível que pareça, analisando na Índia, onde até hoje a sociedade é formada por castas. Num país que surgiu bem antes do que nós aqui, né? Milenar, mais do que milenar, e no entanto acontece tipo de coisa, né? Mas cada sociedade evolui a seu tempo, né? A questão 206. Desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, isso já ficou claro, né? O culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? De forma alguma, né? Se nós estamos dando valor às existências anteriores, não tem nada de mais, muito pelo contrário, você cultuar o passado. Seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição pelos que estão ligados a ele por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou àquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores, né? Como já foi dito. A gente fala e acabamos voltando sempre na questão da afinidade, da simpatia, do mesmo nível vibracional, né?
Continuando nessa mesma questão, prossegue os espíritos, mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes tributais por orgulho, grifei orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus bons exemplos. Então aqui já está dizendo para a gente o seguinte: não basta estudar, ler, nós temos que praticar o que a gente aprende, o que o Espiritismo ensina, não é? Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não agradável, mas até mesmo útil, né? Então retiramos o orgulho, vamos trazer os bons exemplos, e aí sim para os nossos antepassados eles vão com certeza achar que agora nós estaríamos tendo uma vida útil, né? Útil para a sociedade. Bom, eu já estou aqui praticamente terminando, então vamos fazer uma síntese rápida, né? Os destaques que eu quero trazer. Os verdadeiros laços de família são os laços espirituais, sem dúvida alguma. Família, coloquei de parentes, amor, né? Essa é a coisa principal. Não existe família sem amor, né? Ambiente de purificação e de laços de afinidade estabelecidos em existências anteriores, né? Então, a oportunidade de purificação, de evolução, de elevação é dentro da instituição familiar, né? Família, por outro lado, tem as responsabilidades, né? Responsabilidade junto aos encarnados, dever intelectual e principalmente moral, necessidade de apoio para a progressão espiritual. Aqui eu queria fazer um parênteses aqui, o seguinte: Irmão José, naquele livro Em Verdade vos Digo, você já leu esse livrinho? Em Verdade vos Digo? Ele é um livro bem pequeno, com capítulos pequenos. Cada parágrafo que ele cita nesse livro é quase que um capítulo da doutrina ou dos autores, né? Então é importante. Ele diz o seguinte, que a gente tem que imaginar o nosso papel dentro da família, seja encarnado, seja quando desencarnados, a nossa obrigação, ela não vai parar a cessar dentro da nossa família. A espiritualidade maior poderá fazer com que ela leve você para uma outra família qualquer, por uma necessidade que eles sabem do porquê, né? Pode acontecer que você vá para um outro planeta, ou vice-versa, que venha alguém de outro planeta para encarnar na sua família, né? Isso pode acontecer, né? Por quê? Ora, seria um pensamento muito egoísta, sabendo que alguém de uma família teria uma utilidade muito grande em outro local e ela ficar encerrada só naquela família. O Pai Maior não quer isso. Ele quer que a sociedade, que a humanidade como um todo evolua, né? Então é importante lembrar que a reencarnação ela poderá acontecer de uma forma diversa dessa que habitualmente muita gente pensa, não vai ficar só por aqui, tá? E a finalidade, por fim, né, dos inimigos encarnados na família, proporcionar pelos laços sanguíneos os devidos reajustes de relacionamento entre espíritos inimigos, atendendo aos reclames de Deus que são os da fraternidade, né? Então o Pai Maior está dizendo, vamos atender ao Mala, né, que vai ser importante para todos nós, né? É um ato fraternal, ter um pouco mais de paciência. Isso não quer dizer que se a pessoa não quer se corrigir, ele tem que ficar a vida inteira atrás dela, né? Mas tudo tem que ser feito com a devida vontade, né? E com amor, fazer aquilo, na tentativa de fazer com que a pessoa, não somos nós que vamos melhorá-la, né? Mas para que ela possa abrir os olhos, refletir e melhorar a si mesmo, né? Para depois melhorar os outros. Bom, aqui eu trouxe mais a título de ilustração, para quem queira ler mais alguma coisa a respeito disso, sair um pouco fora do livro do Evangelho e do livro dos Espíritos. Eu tenho um roteiro sistematizado para estudo do livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, da editora Boa Nova, Fundação Allan Kardec. Então ele pega os principais capítulos do Evangelho
e ele dá uma boa orientação das fontes de consulta, dos assuntos que devem ser abordados para quem vem conversar, falar com vocês, né, sobre algum tema. Ali é interessante porque ele ajuda a organizar, vamos dizer assim, uma apresentação. Tá? Então vocês podem ver que a maioria das obras que foram citadas ali são de Emmanuel, né? O Chico Xavier, né? Então tem bastante coisa. Livro da Esperança, Mensagem 38, Credores no Lar, Educação do Lar, Mensagem 12, Caminho, Verdade e Vida, mesma obra Parentela, Mensagem 62, Mensagem 117, Em Família, Pão Nosso, Mensagem 136, Filhos, Vinha de Luz, mesma obra, Mensagem 135, Paz, e Mensagem 156, Parentes, Fonte Viva. Aqui eu trouxe no final, para a gente fechar, aquele livro que eu acabei de mencionar, eu achei que era interessante pegar esse destaque, né? Processo de despertar espiritual é variável de espírito para espírito e depende da maneira como cada um reage dos estímulos que recebe no mundo exterior. Por isso que a gente ouve falar, quando vem o espírito para ser auxiliado e o doutrinador fala, esse daqui ele é de 1200 e alguma coisa e ele continua incorrendo os mesmos erros, né? E, no entanto, se a gente for olhar André Luiz, né, com que rapidez que ele chegou onde chegou, né? Então, cada um a seu tempo, né? Cada um a seu tempo. Só para ficar mais suave, né? Uma árvorezinha com seus frutos, né? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Agradeço a presença de vocês todos nessa noite.